Saudações! Fala pessoal! Boa tarde aí para quem tá de boa tarde, bom dia aí para quem tá de bom dia e boa noite para quem tá de boa noite. Pessoal, mais um vídeo. Vamos falar hoje aí acerca da Lei de Improbidade Administrativa, comumente conhecida como LIA. Beleza, pessoal? Desde já, faça a sua inscrição, compartilhe, comente, deixe seu comentário, críticas, sugestões. Seu feedback é importante, pessoal, para que a gente possa estar aprimorando aqui as nossas questões e fazer com que chegue a mais pessoas também, pessoal. Trabalho de qualidade. Fechou, pessoal? Nosso objeto de estudo é a Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, pessoal. Então nós vamos estar fazendo aí 15 questões inéditas, questões dicotômicas, certo ou errado. E aí são questões que foram elaboradas aí, pessoal, e que certamente estarão na sua prova. É importante que você tenha aí essas questões aí na sua alça de mira, porque no dia da sua prova ela vai estar lá. Então, uma recorrência muito grande dessas questões em concursos, então é importante a gente estar se apegando à letra da lei aí e seus desdobramentos, pessoal, beleza? E aí, pessoal, nossa passagem aí, introdutória, reflexiva, acerca da palavra de Deus, que diz lá em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Pessoal, vai estar aí uma palavra aí muito, mas muito bacana, né? Essa aflição, ansiedade, esse desespero aí que as pessoas têm. Creiam em mim. Olha que segurança que Jesus nos traz por meio de sua palavra. Creiam em mim. Não fiquem aflitos. Então, pessoal, se a gente pudesse entender a profundidade que tem essa palavra, pessoal, metade desse pessoal que é psicólogo, psiquiatra, não estaria hoje aí com tantos clientes, né? Acho que a crença em Jesus, na verdade, essa confiança, essa dependência nos faz ser mais fortes, não que as pessoas não são, mas nos faz entender, pessoal, que existe de fato um Deus que cuida da gente, né? Então é importante a gente levar aí e meditar todo dia na palavra para que a gente possa ficar mais forte, mais resiliente, mais capaz e passar pelas guerras aí, pessoal, invencíveis, pelos desertos. Então nossa palavra aí, João 14:1. Beleza, pessoal? Então partamos para as nossas questões propriamente ditas. Questão certa ou errada. A questão vai versar aí sobre a Lei de Improbidade Administrativa, de 8.429 de 92. Ponto de atenção, pessoal, essa lei ela não está com essa evolução aí legislativa que ocorreu, com essa inovação que foi aí, salvo engano, em outubro, tá? Então, para quem está vendo esse vídeo, pessoal, a partir de 2021, então é importante vocês atentarem que em outubro houve uma evolução e nós não estamos aí com essas evoluções, com essas inovações. Bacana, pessoal? Então é importante vocês atentarem para isso aí, beleza? No que diz respeito aí a nossas questões hoje, o nosso cabeçalho vai ser sempre igual para as demais questões, tá certo ou errado. Na medida do possível, iremos fazer breves comentários aí dos desdobramentos aí dessa lei. Importante reforçar também que foram extraídas direto do texto legal, garimpadas e mineradas exclusivamente para esse vídeo, pessoal. Então partamos para a nossa questão de número 1. Na nomeação e no exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens, dos valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de serem arquivados no serviço social competente. Pessoal, então está dizendo para a gente aí que na nomeação e no exercício, o agente público, o empregado público, ele fica aí condicionado à apresentação da declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de serem arquivados, pessoal. Então a lei de improbidade administrativa traz essa prerrogativa aí para os agentes. Por quê, pessoal? Para não ter enriquecimento ilícito. Nós vamos ver outras questões também que vão cercar exatamente aí, por meio dessa lei, que os agentes comprovem, tá? Toda a sua receita aí, para não ter nenhum tipo de evolução patrimonial aí, diferente, né, da composição salarial, né, de todos os vencimentos aí da atividade dele. Beleza, pessoal? Então partamos para nosso gabarito. Está incorreto, pessoal. Não é na nomeação, pessoal, é na posse. Posse é o exercício que o agente público fica condicionado à apresentação da declaração dos bens, de valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço pessoal. Então a finalidade é essa, pessoal, tá? Para não ver nenhum tipo de enriquecimento ilícito. E a administração pública cercar também que você não está de alguma forma defraudando aí, tá? O erário. Então é importante você, por meio aí da sua nomeação, da sua posse e do seu exercício, você vai estar aí adentrando na administração pública
e vai ficar condicionado aí a apresentação dessa declaração de bens. Beleza? Partamos para a nossa questão de número 2. A apresentação da declaração dos bens, dos valores, compreenderá, dentre outros semoventes, fala com nós outros, pessoal. Isso aí vai pegar os incautos, vai pegar os displicentes, os juvenis. E aí, pessoal, essa questão aí nos diz aí acerca, novamente, da declaração de bens, e nos traz aí que, dentre outros, a gente vai ter que apresentar também aí essa declaração dos semoventes. Partamos para o nosso gabarito, pessoal. Questão de número 2 está correto, pessoal. A declaração de bens compreenderá, dentre outros, imóveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais. Então você tem lá uma fazenda, pessoal. Tem lá 5.000 cabeças de gado. Isso é o seu semovente. Beleza? Você tem lá uns animais de cria lá, você tem uns cavalos campolina, marcha larga lá. Entendeu? Semi-valiosíssimo. Então você tem que aplicar aí junto à administração pública, tá? Essa existência aí dos animais, pessoal. Então, os semoventes são exatamente essas crias aí. Beleza? Partamos para a nossa questão de número 3. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, exceto os que se encontrarem no exterior. E aí, pessoal, será que essa apresentação atinge também ao exterior, lá no estrangeiro, caso você tenha algum bem lá? Essa questão aí traz pra gente aí essa afirmativa. Questão está certa ou está incorreta? Partamos pro gabarito, pessoal. Artigo 13, parágrafo 1º, vai atingir também, pessoal. Essa questão falava pra gente que excetuava-se os bens que se encontrassem no exterior. Está errado, pessoal. Conforme artigo 13, sua previsão legal no seu parágrafo 1º diz que a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outras espécies de bens e valores localizados no país ou no exterior. Beleza, pessoal? Então vai estar também lá no exterior e você tem que apresentar aí toda essa envergadura aí que você tem aí no que diz respeito aos seus bens, beleza? Então, questão número 3 está incorreta. Partamos para a questão de número 4. A declaração de bens será anualmente atualizada, na data em que o agente público deixar o exercício do mandato do cargo e o emprego ou a função. E aí, pessoal, lá falava que era na posse e no exercício, agora está falando que anualmente também aqui, após você aí ser provido no cargo público, fala que tem que ser atualizada aí na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, pessoal. Será? Essa questão aí também diz aí que está de acordo? Será que não, pessoal? Partamos para o nosso gabarito correto, pessoal. Então, anualmente, tá? Você vai ter que apresentar aí essa declaração sua de bens atualizada na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, ou emprego ou função. Então, novamente, administração pública, pessoal, cercando aí você de qualquer aí defraudação aí, você defraudar aí a administração pública, né? De alguma forma, ela vai ver se você está tendo incompatibilidade com seus vencimentos aí, nos seus patrimônios, nos seus bens, né? Isso pode estar ensejando de alguma forma aí um enriquecimento ilícito. Ok, pessoal? Então você, agente público, aí vai estar incorrendo nessa declaração anual aí, tá? Questão de número 5. Será exonerado, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que recusar a prestar declaração dos bens? E pessoal, aí já é uma sanção, vamos dizer assim, administrativa. Já é aí a administração pública falando com você, ó, fica condicionado. Você vai apresentar ou vai ter exoneração? Será que é exoneração, pessoal? Partamos para a nossa questão. Questão de número 5 está incorreto, pessoal. Artigo 13, parágrafo 3º, fala que será punido a demissão. Punição é demissão, pessoal. Exoneração não é punição, não. Tranquilidade? Então, ao ser aí punido, vai ser na medida da demissão, na proporção da demissão, a medida da proporção, a medida da demissão, a proporção da demissão. Então, pessoal, fica aí estabelecido aí por meio desse artigo 13, seu parágrafo 3º, que você será demitido, caso aí você... E também com outras previsões aí, pessoal, de sanções, tá? Se você se recusar a prestar a declaração dos bens. Questão de número 6. Será punido com pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, não tem sanções penais, tá? Sanções cabíveis. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. Questão de número 6, pessoal.
Essa questão aí fala novamente da punição, tá? Nós já sabemos que é de demissão a bem do serviço público. Será, pessoal, que essa questão está de acordo? Ela está incorreta. Partamos para o nosso gabarito, pessoal. A questão está na literalidade da lei 8.429 de 92, em seu artigo 13, parágrafo 3º, será punido, sim, com pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado, ou que prestar falsa. Então, se for lá, prestou falsa, a administração conseguiu identificar que estava falso, pessoal. Você não apresentou aí sem justificativa, tá, adequada aí, dentro do prazo determinado, o que vai acontecer com o seu cargo, pessoal? Vai beleléu, ele vai embora, tá? Segundo a previsão aí do artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Seria essa onde você vai estar incorrendo aí, caso você não preste dentro do prazo determinado ou preste falsa a sua declaração de bens. Partamos para a questão número 7. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade policial competente que seja instaurada a investigação destinada por a prática de ato de improbidade? A questão fala pra gente aí que a gente vai representar a autoridade policial, pessoal, para instaurar a investigação aí, na questão aí do ato de improbidade. Então imaginemos aí, você é um servidor público, tá na administração pública lá do Estado, e aí vem o Joãozinho, vai lá na autoridade policial falar, eu quero que seja aberta aí uma investigação aí, porque Emanuel, que está na administração pública do Estado, tá aí concorrendo aí com meios ilícitos, para enriquecimento ilícito, lesão erário, né? Tá indo contra os princípios aí da administração pública. Essa questão nos diz exatamente isso, pessoal. Então partamos para o nosso gabarito incorreto, pessoal. Artigo 14 fala pra gente, qualquer pessoa poderá, pessoal. Sim, é a autoridade administrativa competente. Então você vai lá no órgão que esse empregado esteja e vai, né, tomar conhecimento aí acerca da autoridade administrativa aí desse local e vai estar representando lá, pessoal, para que seja instaurado aí, tá? Então você vai chegar lá e vai fazer o famoso X9. Beleza? Questão de número 14, pessoal, está incorreta. Questão de número 8, valendo a sua aprovação. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, Tribunal ou Conselho de Contas da existência do procedimento administrativo para apuração de prática de ato de improbidade? Então vai existir uma comissão aí, a partir dessa instauração na administração pública pela autoridade, tá? E aí fala que a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal ou o Conselho de Contas da existência do procedimento para apurar a prática do ato de improbidade? Partamos para o nosso gabarito, pessoal. Exatamente, pessoal. Leve aqui, ó, Ministério Público, Tribunal ou Conselho de Contas. Ministério Público ou Tribunal e o Conselho de Contas. Pessoal. Então, isso aí vai estar na sua prova. Serão esses aí o qual a comissão processante dará conhecimento, tá? Sobre a existência dos procedimentos para apuração da prática do ato de improbidade. Artigo 15, literalidade da lei, pessoal. Partamos para a questão de número 9. O Ministério Público, ou Tribunal de Contas, ou Conselho de Contas, poderá, a requerimento do Poder Executivo, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo? Fala aí, pessoal, novamente, acerca aí do procedimento administrativo, acerca aí da improbidade. Será que o Ministério Público, ou o Tribunal, ou o Conselho de Contas poderá aí, vai fazer, na verdade, esse requerimento aí ao Poder Executivo? Partamos para o nosso gabarito. Está incorreto, pessoal. Não tem, na verdade, aí a quem ser requerido isso não. O Ministério Público lá de ofício, bem lá no serviço público, ou o Tribunal, ou o Conselho de Contas poderá requerimento do Poder Executivo? Não, pessoal. Não tem esse requerimento de ninguém não, tá? Artigo 5º, parágrafo único. Fala que o Ministério Público, Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Não, pessoal. Do Poder Executivo aí, tá? Existe isso que não. Existe isso que não. Eles vão a requerimento encaminhar isso aí, mas não tem nada de poder executivo não, beleza? Questãozinha aí marota para os incautos. Questão de número 10. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira o juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou do terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Fala com nós outros, pessoal. Questão de número 10, que nos cabe julgá-la aí como correta ou como incorreta, com as prerrogativas aí da Lei 8.429 de 1992, que instituiu a Lei de Improbidade Administrativa, pessoal.
Partamos para o nosso gabarito. Questão número 10 está correto, pessoal. Havendo esses indícios aí de responsabilidade, a comissão representará, pessoal, o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira o juízo competente à decretação de bens, sequestro do terceiro que tenha sido do agente do terceiro que tenha se enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, pessoal, houve aí de fato um enriquecimento ilícito, houve aí um dano ao patrimônio público, né? Uma lesão ao erário aí, algum desvio aí, algum benefício que foi concedido aí, que gerou aí um favorecimento ao agente público, o Ministério Público ou a Procuradoria do seu órgão aí, tá? Vai requerer o juízo competente à decretação aí, tá? Então, fique atento, pessoal. Questãozinha aí, número 10, suco demais. Artigo 16. Questão de número 11. A ação principal que terá o rito ordinário será proposto pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias, efetivada a medida cautelar. Questão de número 11, pessoal. Acerca da ação aí e o rito ordinário e a prosicultura. A proposta, né? Vou falar uma palavra difícil aqui, mas não sabe não. Do Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. E o prazo é 30 dias, pessoal? Questão de número 11. Acerca do tempo. Partamos para a questão de número 11. Correto, pessoal. Artigo 17. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público, pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias. A efetivação da medida cautelar. Então, 30 dias, pessoal, será aí o rito no qual aí a proposta pelo Ministério Público se dará. Beleza, meu amigo e minha amiga. Então, partamos para a nossa questão de número 12. A perda da função pública, a cassação dos direitos políticos, se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória? Questão aí acerca da perda, pessoal, dos direitos políticos, da função pública, os prejuízos aí decorrentes dessa lesão aí ao patrimônio público que você ensejou, né? Hipoteticamente, pessoal, a gente está falando. E aí vai se efetivar aí mediante o trânsito em julgado da sentença condenatória, a perda da função pública, a cassação dos direitos políticos? Partamos para a nossa questão. Questão número 12 está incorreto, pessoal. Será a perda da função pública e a suspensão. Lembramos que o artigo 15 da Constituição fala que é vedado, pessoal, a cassação, tá? Dos direitos políticos. Então, questãozinha aí, marota, para os incautos aí. Pessoal, essas questões da improbidade administrativa, 90%, 80% dessas questões vão sair de que nós estamos falando, tá? Então isso vai para sua prova nesse sentido. Então não vai fugir a regra, não. Uma dessas questões vão estar lá na sua prova, pessoal. Então o artigo 20 traz para a gente expressamente aí que a perda da função pública é a suspensão dos direitos políticos, só se efetivo com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Lá na sua prova vai falar que se efetivo independente da sentença condenatória ser julgada, que estava percorrendo e aí foi perda da função pública. Não, pessoal. E respeitar também a ampla defesa e o contraditório. Importante reforçar isso aqui também. Questão de número 13. A autoridade judicial administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego da função, com prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Então está tendo a instrução processual dessa investigação, todo o rito ordinário lá, processual, foi constatado inicialmente aí por meio de uma pessoa que levou uma representação lá, sua autoridade administrativa, essa repartição pública. E aí foi feita a comissão instituída, e aí foi constatado nesse rito processual aí que vai ser feito o afastamento do funcionário, do empregado, do agente público. E aí será com prejuízo da remuneração, pessoal? Partamos para o nosso gabarito. Está incorreto, pessoal, tá? A medida, pessoal, em que você está percorrendo aí uma investigação, você ainda supostamente, né, você é inocente. Eles vão tirar o seu pagamento, sua remuneração. Então, fica até incabível, né, pessoal? Você imagina só, o cara tem inveja, foi lá na autoridade administrativa competente do seu órgão e fez lá uma representação mentirosa, né? Levou até uma testemunha, e aquilo tudo levou um rito processual, a comissão foi formada, o Ministério Público envolveu, o Tribunal de Contas lá, e aí todo o papel foi levantado, e eles vão, peraí, tem um fundado suspeito, uma fundada suspeita, e eles vão tirar sua remuneração? Não, pessoal, não é com prejuízo da remuneração, não, é sem prejuízo da remuneração, tá? Quando fizer necessária ainda a instrução processual, isso aqui não é, isso é facultado, tá?
Isso não é necessário, não. Isso não é uma condição, não. Isso pode acontecer. Bacana? Então, efeitos da condenação aí no rito processual, pessoal. Efeitos aí do processamento, né, do rito processual aí da investigação. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. E aí, pessoal? Questão número 14. Fala aí acerca das sanções. Partamos para o nosso gabarito, pessoal. Correto. Artigo 21. Aplicação das sanções previstas nessa lei. O artigo 1, o inciso 1, fala que independe, tá, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Obviamente, né, pessoal? Algumas sanções aí pode sim ser tomada, independente da ocorrência de dano público. Nós temos aí fundados suspeitos, né? Fundada suspeita que de fato tem algum dano, houve aí algum enriquecimento ilícito. Algumas medidas as quais, né, a gente vai percorrer mais à frente aí para falar, vai estar sim falando quais são elas, tá? Mas independe aí da ocorrência do dano ao patrimônio público. O artigo 21 traz pra gente seu inciso 1. Derradeira questão, pessoal, a questão aí, número 15. As ações destinadas a levar a efeito das sanções previstas nessa lei pode ser propostas em até 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança. E, pessoal, o efeito aí dessas sanções previstas na lei de improbidade, ela pode ser proposta aí até 5 anos, que diz respeito à nossa questão de número 15, pessoal, é prescrição. Vejamos o nosso gabarito valendo a sua aprovação. Correto, pessoal. Artigo 23. As sanções destinadas a levar os efeitos das sanções previstas nessa lei podem ser propostas, alcançadas, até 5 anos após o término do exercício do mandado em cargo de função pública. Então, até 5 anos aí após aí a sua saída aí do cargo público, vai ser alcançada essa lei aí, tá, pessoal? A prescrição. Pessoal, novamente, encerramos mais um vídeo, espero que tenham gostado, agradeço a todos que ficaram conosco até o final, conte aí com essa pessoa que vos fala nessa caminhada, que a gente possa estar seguindo aí, trazendo materiais aí bacana para vocês, e que tudo vai dar certo, vamos firme nessa fé aí, pessoal, beleza? Vamos arrebentar. Então, valeu!